Depois de mim, virá alguém que é mais importante do que eu. E eu não sou digno sequer de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu os batizei com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Arrependam-se! Convertam-se! Convertam-se! Arrependam-se! Mudem de vida! Convertam-se! Mudem os seus corações! João Batista. João Batista. Me batize. Sou eu quem devo ser batizado por ti, e tu vens a mim. Por enquanto, deixe como está. É necessário que se cumpra toda a justiça. Depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E do céu veio uma voz dizendo: Este é o meu Filho amado, que muito me agrada. Telespectadores, queridos irmãos e irmãs, nós começamos um novo ano. Estamos entrando neste ano de 2014 e queremos que ele seja favorável para todos nós. Passado o Natal, ainda nessa expectativa de celebrar essas grandes festas e na expectativa de que o ano seja um ano bom para todos, nós somos ajudados, por assim dizer, pela Igreja, para ouvirmos hoje, na liturgia, os textos da Sagrada Escritura que nos ajuda a compreender a nossa presença e a nossa pertença a Cristo e à sua Igreja. Celebramos, neste domingo, o batismo do Senhor. No batismo de Jesus está também o nosso batismo. Tudo aquilo poderia ter sido diferente. Jesus poderia ter vindo ao mundo de uma maneira diferente. No entanto, a sua vinda entre nós, esta primeira vinda na história humana, é uma vinda para nos ajudar, para nos esclarecer, para nos ajudar a fazer o caminho. Claro que se Jesus tivesse vindo até nós na sua glória, com todo o seu poder, nós não teríamos mais o que pensar, teríamos que apenas aceitar esta realidade da fé. Contudo, ele vem até nós na simplicidade de um menino que nasce numa situação determinada, num tempo da história, nasce pobre, talvez com uma possibilidade de não ser muito conhecido, exatamente por causa da sua condição, e assim quer nos ajudar. Jesus, com a sua vinda, quer nos mostrar que é possível atingir a Deus, chegar até Deus. Esse chegar até Deus através da nossa própria humanidade. Por isso Jesus se encarnou, se fez um de nós. Nessa história que nós vivemos, a cada ano celebramos, Deus age de modo intenso.
Primeiro, faz com que no meio do seu povo apareça alguém para preparar o caminho do Senhor, João Batista, que veio então, prometido pelos profetas, esperado por todo o povo, para preparar os caminhos daquele que deveria salvar o seu povo, do Messias, o ungido de Deus. São João Batista prepara, portanto, o caminho da vinda de Cristo com a sua pregação, com o seu anúncio. E ele dizia: depois de mim virá alguém maior do que eu. Este alguém maior do que João Batista, que era um pouco a personificação dos profetas do Antigo Testamento, vem de um modo inusitado, por assim dizer. Jesus veio, nasceu, ficou no meio do seu povo, serviu a sua família, o seu pai, São José, viveu um pouco no anonimato, se tornou artesão como São José e depois aparece para ser batizado por João Batista. Aliás, o nome de João Batista é exatamente por causa da sua função, daquilo que ele fazia, ele batizava. E o batismo era para quê? Para preparar as pessoas para receberem o Messias. Era o batismo, portanto, de conversão, de mudança de vida, para que as pessoas pudessem aguardar de modo adequado a vinda do Messias. Por isso, os profetas diziam que aquele que veio para ser o precursor, aquele que iria preparar os caminhos, iria aplainar as montanhas, os buracos, iria deixar tudo tranquilo e seguro para que o Senhor pudesse vir. Jesus escolhe ser batizado no Rio Jordão. Poderia ter sido num outro lugar? E por que o Rio Jordão? Porque o Jordão, na história do povo de Deus, tem uma importância muito grande. É um rio pequeno. Nós, até se olhamos os nossos rios aqui, ficamos espantados. O Jordão é um fio d'água, comparado aos nossos rios. Contudo, era um rio que estava na história do povo de Deus. Ele trazia na lembrança do povo de Deus a saída do Egito, trazia a travessia que o povo de Deus teve que fazer de vários lugares e também do Jordão, na sua história e na sua caminhada. Jesus escolhe este rio porque ele estava na consciência e na lembrança de todo o povo. E ali é batizado. A promessa estava se realizando. Os profetas anunciaram e Jesus estava trazendo à tona, trazendo no presente tudo aquilo que os profetas haviam falado sobre o Messias. A sua vinda era para que as pessoas reconhecessem nele a presença e a ação de Deus. Por isso, de modo simples, para que as pessoas não fossem obrigadas a aceitar a sua presença, mas aderissem a esta realidade, aceitassem, incluíssem na sua própria vida esta realidade da vinda do Messias. Quando nós preparamos as crianças, os jovens, adolescentes, adultos para o batismo hoje, é exatamente isso que a igreja quer fazer, ajudar essas pessoas a compreenderem a grandeza do sacramento que irão receber. Esse sacramento vincula a pessoa ao reino de Deus, vincula a pessoa ao corpo de Cristo, que é a igreja. Vincula a pessoa ao próprio Cristo, que entregou-se por nós na cruz, derramou seu sangue na cruz. São Paulo vai dizer que nós fomos batizados na morte de Cristo. O preço pago pela nossa vida foi muito alto, foi o preço do seu sangue derramado na cruz. E quando somos batizados, é na morte de Cristo que somos batizados, para com Ele ressuscitar para uma vida nova. Assim, queridos irmãos e irmãs, todos nós hoje somos convidados a meditar sobre o nosso próprio batismo. Fomos feitos
imagem e semelhança de Deus na criação. E agora, através de Jesus Cristo e por Ele, nós somos incluídos como herdeiros da promessa. Somos filhos de Deus. Em Cristo nós recebemos esta herança, a capacidade de sermos filhos e filhas. E é assim que nós caminhamos na história, na nossa história pessoal, na nossa comunidade de fé, na nossa família e na sociedade. O batismo, portanto, nos faz ligados a Jesus Cristo. E ainda o apóstolo diz: esta ligação é tal que nada e ninguém pode separar. Portanto, nós que fomos batizados, temos uma ligação tão forte que nada e ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Mesmo que nós rejeitemos a Cristo, mas nós continuaremos ligados a Ele porque Ele nos ama primeiro e vai sempre buscar formas de nos trazer de volta para o seu convívio. Por isso, queridos irmãos e irmãs, meditando hoje sobre o batismo do Senhor e sobre o nosso próprio batismo, nós queremos nos dispor para deixar que o Espírito de Deus haja em nós, para que nós sejamos de fato sinais do Cristo Senhor. Nós queremos ser sinais de Cristo onde Ele nos colocou na vida, na família, no trabalho, na escola, nos ambientes onde nós convivemos com as pessoas. É ali que nós somos sinais de Cristo. E quando nos reunimos como família de Deus para prestar o verdadeiro culto a Deus, então nós nos colocamos como aqueles que esperam a salvação que virá no futuro. O momento em que nós todos estaremos diante de Deus e seremos vistos por Ele, reconhecidos por Ele como herdeiros da promessa. O primeiro, Jesus Cristo, nosso Senhor, e nele todos aqueles que o seguem e o buscam de coração sincero. Por isso, irmãos e irmãs, estejamos sempre atentos à presença do Senhor em nossa vida e em nosso dia a dia.